Vamos nos colocar em pé. Abre comigo a palavra de Deus em Levítico, capítulo 25, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º do 10 do mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nós temos em nossas mãos, e que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa manhã, através dessa palavra, suprindo as nossas necessidades, porque nós temos, Senhor, necessidades espirituais, precisamos ser corrigidos, exortados, consolados, ministrados nessa manhã. Senhor Jesus, Tu és o nosso bom pastor, e nós somos as Tuas ovelhas. Então vem, Jesus, nessa manhã trazer a nós as verdes campinas da Tua palavra, que nós possamos comer e nos saciar dela, em nome de Jesus. E que essa palavra possa também fazer o milagre da cura. Vem curar o nosso coração nessa manhã. Vem curar a nossa alma nessa manhã através da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vem através da Tua palavra trazer a nós temor, Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Esse texto, querido, vem falar do ano do jubileu, uma lei que Deus Senhor deixou lá em Levíticos. E como nós vamos começar segunda agora na teologia, a estudar sobre o Pentateuco, nós vamos ver que todas as leis deixadas, que todos os rituais deixados, sempre apontam para uma coisa futura que de verdade ia acontecer. A palavra do Senhor diz que no Velho Testamento tudo que aconteceu lá é sombra só apontava o que verdadeiramente ia acontecer no Novo. Muitas pessoas pegam esse texto e trazem para o terreno. Então é ano de jubileu, é ano de restituição, vamos pedir para o Senhor, vamos ficar rico, mas nós temos que levar isso para o lado espiritual aqui, amém? Que nós somos o povo que somos as estrelas do céu. Nós não somos a areia do mar. Quando Deus fez a promessa a Abraão, diz: a tua descendência será como a areia da terra, né, do mar, e as estrelas do céu. A areia da terra fala do povo judeu. Você pode ver que na Bíblia, toda vez que fala do povo judeu, está sempre relacionado com a terra. Conquistar, terra prometida, o milênio dos judeus de novo vão ser o centro. Então a promessa para eles sempre está relacionada com a terra. Mas para nós, a igreja, a promessa está sempre relacionada com o céu. Então quando fala, e também como as estrelas do céu será a tua descendência, está falando da igreja. Então eu quero trazer esse texto para falar das coisas do céu nessa manhã com você. Amém? Então o que era esse ano do jubileu? A Bíblia diz que cada 7 anos a terra tinha que descansar. Então contava-se 6 anos, se plantava, no 7º descansava. E 7 vezes 7, né, acontecendo isso 7 vezes, dava 49 anos. Então no 49º ano a terra descansava, mas era a 7ª vez que a terra estava descansando. Então quando isso acontecia no 50º, 50 anos, celebrava o jubileu, era mais um ano de descanso, aí era 2. E aí o que acontecia? Os sacerdotes saíam por toda a terra, tocando a trombeta, né, de chifres de carneiro, que normalmente era de chifre de carneiro, né, e proclamando toda a terra: é ano de jubileu. Então era um ano em que os endividados devia ter isso no Brasil, né? Falar para o Temer colocar cada 50 anos,
Se fizer isso, fale, né? Porque o povo vai comprar até não querer mais depois, né? 50º. No 49º todo mundo compra. No 50º ninguém, está todo mundo perdoado. Eram perdoadas todas as dívidas no 50º ano. Ninguém devia mais nada. Os escravos, porque por causa da dívida, às vezes eles se tornavam escravos, porque não tinha mais com o que pagar, pagava com a própria vida, com o próprio escravidão, né? No 50º ano eles também eram liberados e voltaram. Então isso era o ano do jubileu, para que você possa entender. E aí nós vamos entender que Jesus, ele é o próprio sacerdote e ele também é o chifre do carneiro, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então ele mesmo toca o ano do jubileu para nós. Jesus veio. Ele tanto veio inaugurar isso, que nós vemos isso nessa passagem, quando ele estava no templo, e aí alguém pede a palavra, quem queria pegar a palavra, e Jesus vai lá, se levanta, abre o rolo em Isaías, que estava lá no Velho Testamento, né, Isaías 61, que é o que está escrito aqui. Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E aí vem o 19, apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor é ano de jubileu. É disso que estava falando. Ele falou: eu vim. Jesus está dizendo, para proclamar de uma vez por toda que agora vai ser ano de jubileu para minha igreja. Para minha igreja. E nós estamos esperando o toque dessa trombeta. Quem aqui está esperando o toque da trombeta? Você entende, querido, do que eu estou falando? Nós estamos esperando o toque da trombeta. Que toque? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada é bonito, né? E ressoada a trombeta de Deus. Está falando do que? De arrebatamento. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ó, o toque já foi dado quando Jesus começou o seu ministério lá. Ele inaugurou a igreja. Já estou proclamando o ano de jubileu. Só que isso não aconteceu de fato, porque ainda nós estamos na terra. Mas já foi proclamado. Estamos esperando só a nossa subida para verdadeiramente ratificar esse ano de jubileu que nós vamos viver para sempre com o Senhor. Amém? Eu quero falar só de 3 coisas desse texto com você. Primeiro, que ano de jubileu fala do anseio pela liberdade. Quem aqui não gosta de liberdade? Quem aqui não quer ser livre? Todo mundo busca liberdade. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo, quanto mais liberdade buscam no mundo, mais presos ficam, mais escravos ficam. Nós verdadeiramente conhecemos a liberdade, amém? Então o ano de jubileu tornava real, querido, de uma forma plena, essa liberdade, né? Aí no versículo 10 vai dizer assim, se você estiver aberto aí lá no Levítico, lembra? Santificareis o ano 50º e proclamareis o quê? Liberdade na terra e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então estava falando com quem aqui? Endividados, escravos e terras devolvidas. Não sei se você sabe que a terra de Israel é a única terra que ninguém é dono. Biblicamente falando também. Ninguém é dono, porque se você tomasse a terra de alguém, tem que devolver para ele de novo. E a própria palavra do Senhor diz que a terra lá de Israel é do Senhor. O povo só estava lá usufruindo. Então, falava da volta dos endividados, né? Quando um homem peca, querido, está falando disso aí. Ele tem uma dívida. Quanto mais pecador ele é e quanto mais ele continua pecando, mais endividado ele fica. Mais culpado ele fica. Mais escravo ele fica. Então o Senhor Jesus veio proclamar essa liberdade. Não vai ter mais escravidão. Não vai ter mais dívida, porque o meu sangue vai libertar vocês. Eu vou tocar a minha trombeta e vou proclamar liberdade para o meu povo. Então estava falando disso. É um anseio. O jubileu fala de anseio por liberdade.
A Bíblia diz assim, ó. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado, o que ele é? Escravo do pecado. Mas Jesus então veio tocar o chofar. Nesse texto que nós lemos aqui de Lucas 4,18, onde fala assim, ó. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Quem peca, está cativo. Para pôr em liberdade os oprimidos. Eu quero emendar com outro texto aqui, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não tem como, querido, uma pessoa entregar a vida para Cristo e continuar ainda presa, e continuar ainda endividada. E nós vemos isso na casa de Deus, nós temos visto na igreja de uma maneira geral, pessoas que dizem que entregaram a vida para o Senhor, mas continuam ainda cativas. Não consegue largar vícios, não consegue deixar de gostar das coisas que são lamas do mundo, não consegue deixar de assistir coisas que insinuam sensualidade, ocultismo, não consegue largar de ouvir músicas que são do mundo. A Bíblia não diz assim, o Senhor diz, retirai-vos do meio deles, saí do meio deles, não vos contamineis. E eu vos serei por pai, e vós me sereis por filho. Ó, para ter ele como pai, para que você possa ser filho, você tem que se retirar, querido. E não continuar num pecado de escravidão e de dívida. Porque o Senhor já proclamou essa liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então o que acontece? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. É como o louco, né, que dá martelada na mão e alguém pergunta para ele, isso não dói? Ele fala, dói, mas e quando eu paro é tão bom, mas ele não para. Tem gente que sabe que o pecado não é bom, no sentido dos resultados dele, os efeitos colaterais do pecado, não é bom, mas continuam pecando. Mas Cristo veio nos trazer a liberdade, querido. João 8,36 é tão conhecida essa passagem. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que tem um problema. Nós somos livres do pecado aqui na terra, mas não livres da presença do pecado. Presta atenção. Você já foi livre do pecado, mas você ainda não foi livre da presença do pecado. Então esse ano de jubileu, que fala por um anseio de liberdade, de uma maneira verdadeiramente plena, nós vamos ter só no céu. Porque no céu nós não teremos mais a presença do pecado. Aqui nós somos livres do pecado, mas o pecado está o tempo todo na nossa frente, sim ou não? Está aí o tempo todo, se oferecendo para nós os pecados da vida, os laços da vida. Mas no céu, quando esse ano do jubileu for pleno, estivermos lá com o Senhor e se concretizar, nunca mais veremos o pecado. Nunca mais veremos a face do pecado. Mas aqui na terra é uma luta, amém? É ou não é? É uma luta, querido. A palavra do Senhor diz assim em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e está dizendo aqui, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aí sim, seremos semelhantes a Ele, corpos ressurrectos, vivendo num céu sem pecado para sempre, sem a presença do pecado. Apocalipse, se você quiser ler na sua casa, 21 e 22. Quando fala que haverá novo céu, nova terra, não haverá mais a morte, a angústia, choro. E diz que lá não entrará abominação, não entrará pecado. Então nós estaremos para sempre livres. Jubileu fala de anseio por liberdade. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, ó corpo de morte, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Paulo queria ser livre daquele corpo que queria pecar. E nós temos esse anseio no nosso coração, querido, de um dia ser liberto dessa natureza adâmica. Nós não vivemos em pecado porque já fomos salvos, amém? Mas de vez em quando pecamos, sim ou não? De vez em quando pecamos. E isso desagrada o nosso coração.
Nós ficamos tristes e muitas vezes dizendo, oh Senhor, me liberta desse corpo. Mas isso é promessa, querido. Nós vamos ser para sempre livres da presença do pecado. Num lugar onde não há mais abominação e num corpo que não tem mais desejo, que não é mais corrupto, com a natureza de Adão de uma vez por toda. Amém? Nós temos que ansiar por esse dia, querido. Nós temos que ansiar por esse dia. Outra coisa que nós vemos aqui pelo anseio de liberdade do ano de jubileu, é que o escravo, quando ele era liberto, ele voltava para onde? Para a sua família. Ele estava tão distante, tão longe como escravo, pagando dívida, talvez era um pai de família, para que sua família não sofresse, sei lá. Ele estava lá longe, um filho, de repente chegava o 50º ano de jubileu, ele voltava para a sua família. Foi isso que Jesus fez para nós, querido. Nós estávamos como escravos, presos, e aí Jesus vem para dar o poder para que cada um de nós sejamos adotados de novo na família de Deus. Efésios 1:5 vai dizer, nos predestinou para Ele. Para quem que você foi predestinado, querido? Para quem? Fala para Deus, Jesus, qualquer coisa aí, mas não fica olhando para mim. Você foi predestinado para quem, querido? Para Deus. Meu amor, eu fui predestinado para você. Foi nada. Porque você vai viver com uma pessoa aqui na terra dezenas de anos, só algumas décadas. Depois acabou. No céu não se casa, não se dá em casamento. Mas verdadeiramente para quem você foi predestinado? O Pai do céu predestinou a igreja para ser a noiva de Cristo. Para ser a noiva de Cristo. E nos predestinou para Ele, para adoção de filhos. Olha lá você voltando para a família. Saiu da escravidão. Faz parte da família de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. O consentimento da sua vontade. Ele nos predestinou. Acabou a escravidão. Acabou ficar longe da família. Acabou a nossa dívida e a nossa culpa espiritual. Jesus, quando subiu na cruz, Ele assumiu o nosso lugar, querido. Ele foi lá representando você. É como se Ele subisse naquela cruz e você fosse o único do mundo. Ele dissesse, olha, Alex, eu estou aqui te representando. Olha, Gabriel, eu estou aqui te representando. Eu estou tomando o seu lugar. Você não pode subir aqui. O seu sangue não é puro, mas o meu é. E eu assumo a sua culpa. Eu assumo a sua capivara. Eu assumo o seu BO. Eu assumo a sua bronca, a tua dívida. A Bíblia diz em Colossenses que foi cravado na cruz a nossa dívida. Nós não temos mais dívida. Acabou a escravidão. O diabo não pode vir em você e dizer, olha, você é meu escravo. Você tem dívida. Vem me servir. Ele não pode mais dizer isso, porque ele sabe que o sangue de Cristo te lavou. Ele sabe que o chofar já foi tocado. Ele sabe que é ano de jubileu. Ele sabe. Ele não quer que as pessoas saibam, mas você sabe. Você é livre, querido. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Você é filho. Você não é mais um estranho para Deus. Você não é mais aquele, como diz em Isaías, que Deus tapa os olhos e tapa os ouvidos, para não ouvir, para não te ver, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas por causa do sangue de Cristo que está sobre a tua vida, foi tirado, querido, e Deus abriu os olhos, abriu os ouvidos e está te contemplando como filho. Está querendo te abençoar, está querendo encher você do Espírito dele, porque acabou o tempo de escravidão. Amém? Acabou o tempo de escravidão. Nós não somos mais escravos de drogas, nem de remédio. Não somos mais escravos, querido, do sistema do mundo. Principalmente o sistema do mundo. Tome cuidado, querido, com o sistema que o mundo está sendo desenvolvido. Não caia nesse sistema. Nós vivemos aqui, não somos daqui. Amém? Deixa todo mundo fazer, você não precisa fazer. Deixa todo mundo pensar daquele jeito, você não precisa pensar. Deixa todo mundo aplaudir aquele pecado, você não precisa aplaudir. Ah, mas todo mundo aplaude, querido. O inferno está cheio de todo mundo. O que mais tem no inferno é todo mundo. E se você está no todo mundo, porque todo mundo faz, porque todo mundo aplaude, você vai para lá também. Então nós não podemos aplaudir, porque a palavra do Senhor diz que quem aplaude também apoia, também concorda. Então não aplauda, querido. Sai desse sistema
contaminado babilônico, que ainda continua no mundo com outros nomes, mas continua sendo o mesmo sistema do Império Babilônico, um sistema de dominação, um sistema de contaminação espiritual, com ocultismo, com idolatria e tudo aquilo que a gente poderia citar aqui, uma lista muito grande. Amém? Você não é mais escravo. Você é livre em Cristo Jesus. Amém, querido? Se você tinha ansiedade, era escravo de uma ansiedade, escravo de medo, escravo de insegurança. Pessoas podem ser escravas de tantas coisas. Você não é mais. Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele tocou o chofar para anunciar para você. Toda vez que nós anunciamos o Evangelho para uma pessoa que nunca ouviu, nós estamos tocando o chofar para ela e dizendo: ô camarada, chegou o fim da sua escravidão. Querido, chegou o fim da sua escravidão. Quando você fala do Evangelho e fala: Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode te tirar dessa situação, Jesus é o teu Salvador, o teu libertador, você está tocando o chofar, e aquela pessoa recebe o jubileu, e ela é livre da escravidão. Amém? Vamos tocar o chofar, querido. O Evangelho é esse chofar que está na nossa boca, e nós sopramos ele, tocamos forte, e ele tem poder para mudar a vida das pessoas. Outra coisa que nós vemos no versículo 11 aí, do Levítico, que o ano do jubileu fala de o anseio por descanso. Diz assim comigo: descanso. Ô, palavra gostosa, não é? Descanso. Já lembro do que? Ai, esticado, gostoso, num lugar lindo, descansando. Descanso faz bem, querido. Nós precisamos descansar. Mas tem um descanso para nós espiritual. O Senhor diz que haveria um dia de descanso. Você pode ver que o Senhor deu uma linha assim, ó: no 7º dia da semana descansa. Diário. Depois o ano sabático. No 7º ano a terra também descansa. E depois vinha o jubileu. E no 50º ano descanso de novo. Então a Bíblia está o tempo todo falando de descanso. Descansava quem? O trabalhador, a terra, os animais. Então era uma plenitude de descanso. O cavalo, o jumento, eles gostavam desse tempo. Falavam: oxe, um ano sem puxar aquele negócio ruim lá, né? Todo mundo descansando, a terra descansava, as plantas descansavam. E Deus sabe que nós precisamos de um descanso, querido. Precisamos ou não precisamos? Nós precisamos descansar. Amém? Você vai ver que quando Deus fala lá para Josué, 40 anos andando no deserto, não foi tão fácil. E Deus falou: ó, mas tem uma terra de descanso para você. Uma terra que emana leite e mel, né? Mas na realidade, Deus falou dessa terra de descanso no sentido que eles não iam andar mais pelo deserto, mas ia descansar num lugar, não precisava mais ficar marchando. Mas na realidade não descansaram. Deus estava falando de um descanso futuro, estava falando com a igreja. Lá no Hebreus 4:8 vai dizer assim, ó: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Aí vai falar aqui, ó: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Está falando conosco, resta um repouso para nós. Você sabe que nós estamos no 7º milênio da criação, sim ou não? 7 não é ano de descanso? Até Jesus foi 4.000 anos. Passou mais 2016, 6.016 anos. Mas quando entra no 6º, já conta como 7º milênio. É sempre assim que faz, né? O século também é a mesma coisa. Do 0 ao 100 é o primeiro século. Então do 6 ao 7º é o 7º século. Então nós já entramos no 7º milênio. Por isso que Jesus está para voltar. Para quê? Para levar-nos para sempre descansar com Ele. Querido, para levarmos descansar com Ele. O ano do jubileu fala disso, fala de descanso. Olha que interessante, Apocalipse 14:13 vai dizer assim: bem-aventurados os mortos. Ai, pastor, está amarrado. Bem-aventurados os mortos. Depende para quem você fala disso, a pessoa já sai correndo 3 dias. Ai, morte não. Quem sabe para onde vai não tem medo da morte, viu, querido? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Só se morrer no Senhor, senão não é bem-aventurado, não. Sim, diz o Espírito, para quê? Descanse das suas fadigas.
Nós vivemos num mundo, querido, que cansa o nosso físico, cansa a nossa alma, cansa até o nosso espírito. Muitas vezes nós temos que orar: Senhor, me dá força. Cansa a nossa beleza, se é que nós temos algumas, né? Se é que nós temos alguma beleza, cansa até a nossa beleza. Eu não sei, querido, quando a gente começa a encostar bastante no Senhor, a gente olha para o mundo e fala: coisinha ruim esse lugar, né? Não que o mundo em si é ruim, é um lugar gostoso, mas do jeito que está difícil. Está difícil. Paulo diz assim: olha, minha intenção é deixar esse tabernáculo, essa casa, e ir com o Senhor. Pedro também falou a mesma coisa. Quem encosta no Senhor, querido, já não começa a ver muita graça nesse mundo, não. Por quê? Nós queremos descansar de verdade. É preço das coisas que sobe, é catástrofe, é doença, é epidemia, é não sei o que, é receber, é não recebe, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que deu dinheiro, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que a luz vai cortar, não sei o que. Gente, parece que esse mundo está deixando as pessoas doidas. E o Senhor promete para nós: fica firme, espera, minha noiva, que eu vou vir buscar você para um descanso. Um descanso para sempre. Quando termina, pastor, esse descanso? Nunca. A eternidade toda nós vamos descansar dessa vida, que não era para ser assim, porque o pecado que faz o mundo ser desse jeito tão ruim. Nós vamos descansar, querido, para sempre com o Senhor. Nós vamos para uma casa de férias, né, que fala, eterna, uma aposentadoria eterna. O Senhor falou: pode subir, e aí você vai ficar para sempre nesse lugar lindo, maravilhoso, descansando. Ano de jubileu fala desse descanso, querido. Amém? Não tem mais ansiedade, não tem mais tristeza, não tem mais depressão, não tem mais nada, essas coisas que tem aí. O homem, sabe, nós vemos hoje, na realidade, há uns 20, 30 anos atrás, ou até mais, eu lembro que passavam as pessoas às vezes deixando um panfleto assim. Eu lembro até hoje que eu era bem pequeno, viu? Faz tempo, hein? Eu devia ter uns 10, 12 anos. Uma vez que eu peguei um panfleto que jogaram em casa, dizendo assim: os robôs vão dominar o mundo. Mas isso na época que nem computador ainda era de válvula, acho. Só que na realidade, querido, você sabe que o homem já é um robô hoje. O sistema do mundo está formando homens robô, galinhão de granja. Você sabe o que é galinha de granja? Come, 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 luz acesa, não tem descanso, come, 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 quer dizer, trabalha, 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 engorda, engorda, engorda. Para quê? Para depois terminar numa mesa. O sistema do mundo tem formado homens galinha de granja. Sabe, a gente precisa descansar disso, a gente precisa sair disso. Tudo aquilo que nos consome é aquilo que nos domina, é aquilo que é o nosso Deus. Trabalhar é preciso, mas não seja escravo do trabalho, porque até Cristo te libertou, amém? Trabalhe sim, né? Salmo 127, 2 não diz assim? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Granjeaste lembra de granja, né? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não é que você vai só dormir, mas saber descansar no Senhor aqui na terra. Já começa aqui aprendendo a descansar. Tudo que nós vamos viver no céu plenamente e eternamente já começa aqui. Então, falando de descanso, começa a descansar no Senhor aqui, espera nele. Mas nós vamos ter um descanso eterno. Jesus, diz assim, Jesus é o meu descanso. Jesus é o teu descanso, querido. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele vai completar, e achareis descanso para a vossa alma. Achareis descanso. Começamos a descansar no Senhor aqui, mas ele já tocou o chofar, e ele diz: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu venho buscar a minha igreja, eu venho buscar a minha noiva, para comigo descansar e desfrutar da eternidade. Eu não quero ficar fora disso aí não, querido. Amém? Eu não quero ficar fora. Nós não vamos ter apenas um dia ou 2 dias da semana, nós vamos ter todos os dias da nossa vida para descansar com o Senhor.
Amém? Terceira coisa, lá no versículo 12. Vai no versículo 12, que vai falar agora, o ano de jubileu fala do anseio por plena satisfação. O versículo 12 diz assim: porque é jubileu santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Aí vai para o 19. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos? 3 anos. Você entendeu aqui? Chegou o 6º ano, que era o último, de 7, que ia dar no 49º. Chegou no 6º, Deus fez que a terra produzisse tanto, que ia descansar no 7º ano e depois mais no 50º ano do jubileu. E mais aquele ano que eles estavam comendo no 6º. O que Deus está querendo dizer? Confie em mim. Eu sou o sustento de vocês, não se preocupem. Porque agora é ano de jubileu e vocês vão ficar 3 anos. Vocês vão plantar no 6º e vai ter que comer os 3, vai ter que dar para 3 anos. Não se preocupe. Eu fiz a promessa, eu sustento. E se eu disse para vocês, descanse a terra, que vocês vão comer, vocês vão comer. Então chegava nesse 6º ano, Deus fazia as coisas triplicarem. A uva dava como se nunca tinha dado antes. As oliveiras, sei lá o que mais que eles plantavam, o trigo, arroz, eu não sei se tinha arroz naquela região lá, né? Sei que japonês come arroz o tempo todo. Tinha tudo para eles, querido. Então, quando o Senhor Jesus tocou também o seu chofar, Ele está anunciando para nós: vocês vão ser plenamente satisfeitos em mim, na eternidade comigo. Já começa na terra, porque temos uma aliança com Ele já. Vocês vão ser plenamente satisfeitos em mim. Um crente que tem Cristo precisa mais do quê? De nada. Ai, mas se eu não tiver uma televisão, a vida não está boa. Ai, mas se eu não tiver... Querido, se você tem Cristo, você não precisa mais de nada. Você se satisfaz só nele. Amém? Então o ano do jubileu falava dessa abundância, dessa fartura. E nós vemos que as pessoas estão sempre procurando satisfação. E Deus promete isso, claro que Deus fala também disso. Deus falou para o povo: vai para a terra que vai manar leite e mel. Eu sou um Deus que sustenta vocês, estou levando para um lugar que vocês vão ter o que comer. Ele sempre fala disso. João 10,10 vai falar assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse assim: olha, plena satisfação, eu vim para dar vida, mas vida em abundância. Se vocês comerem do meu pão, não terão mais fome. Se beberem da minha água, nunca mais terão sede. Jesus está o tempo todo dizendo: eu sou a satisfação de vocês. Eu sou o jubileu de vocês. E vocês serão fartamente plenos em mim. No corpo, na alma e no espírito. As pessoas, quando se achegam a Cristo Jesus e de verdade entregam a vida para Ele e mergulham com Ele, querido, vai tudo sendo plenamente satisfeito. Começa no corpo, vai para a alma, a pessoa começa a ter uma alma diferente, com as emoções alinhadas, não tem mais ira, não tem mais impaciência, querido, não tem mais ciúme e inveja, mas começa a dar os frutos do Espírito, vai sendo farto por dentro. Porque se o homem não for farto por dentro, ele não é farto por fora. Creia nisso. Por isso que a pessoa tem uma empresa com 500 funcionários, não sei quantos carros, mansões e casas na praia e fazendas, e ele nunca está satisfeito. Por quê? Ele não começou a ser satisfeito de dentro para fora, mas ele quer ser satisfeito de fora para dentro. E aí, aquelas coisas nunca vai encher aquele buraco tão grande que ele tem lá dentro. Mas se a pessoa começa a ser satisfeita de dentro para fora, qualquer coisa para ela está boa. Tem só feijão? Glória a Deus. Mas se tiver uma farinha junto, é melhor ainda, para pôr no feijão. Glória a Deus, estou satisfeito. Estou querendo dizer que você não vai buscar mais nada na vida, vai parar, vai
como é que fala? Hibernar, não é isso que eu estou querendo dizer. Continua estudando, continua trabalhando, mas, não é isso que satisfaz seu coração não, viu? Não é isso que satisfaz seu coração não. Essa foi a semana passada que nós pregamos sobre aquele jovem rico, né? Quando Jesus disse para ele, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aí ele ficou tão triste, não precisava vender tudo, mas Jesus sabia que era o problema dele, né? Ele ficou triste e seguiu Jesus? Não seguiu, por quê? Os bens possuíam ele. Ele era possuído pelos bens. Às vezes bate o carro, né? O cara tem lá um Porsche lindo, ele bate o carro. Aí liga para a esposa, olha, seu marido acidentou aqui. Aí ela corre lá, chega lá. O bombeiro já vai levando ela ali no resgate, né? Onde o marido está deitado. E ela vem chorando. Ele diz, não, está tudo bem, não aconteceu nada com ele, não. E ela corre para o carro e fala, o carro amassou. Mas é um burro, não sabia. As pessoas estão presas a lata, a gesso, a tijolo. E tudo que é isso aí é daqui. Nós temos que estar presos naquilo que é eterno, querido. O que é eterno? Deus é eterno. Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Vamos nos prender ao nosso amado que é eterno, o nosso noivo. E se nós nos prendermos naquilo que é eterno, nós teremos para nós o eterno. Agora se prende na lata, querido. Eu nunca vi alguém ir para o caixão e levar tudo que tem. E mesmo se pôr ali, fica ali. Alguém vai de noite lá roubar. As coisas daqui é para usufruir aqui e ficar aqui. Ela não pode nos prender. Ela vai ser âncora, querido, para não deixar o nosso navio ficar livre. Vai ser peso. Amém, querido? Então, ano do jubileu fala de satisfação. Mas na realidade nós sabemos que satisfação planificada vai ser aonde? Só lá no céu. Não adianta querer satisfazer com as migalhas desse mundo. Ai, cara, agora tá legal minha vida, porque olha, eu fumo uma maconha todo dia, minha vida tá legal. Sem migalha, droga, mulher, carro. Agora eu tô satisfeito. Cara, me colocaram num serviço lá e eu vou ganhar, eu estava ganhando 1.000, cara, me subiu para 1.100. Cada R$100 o cara acha que é o fim do mundo. Isso não satisfaz o nosso coração. O nosso coração, ele tem um buraco do tamanho de Deus. Fala assim, o meu coração tem um buraco do tamanho de Deus. E só quem pode preencher? Só Deus. Jesus é Deus, não é? E Ele é o tamanho certo para encher esse lugar. Você não vai mais querer buscar. As pessoas ficam muito preocupadas quando a gente vai, às vezes, convidar pessoas para vir para a igreja. A primeira preocupação de todas elas, quem aqui já evangelizou várias vezes, sabe do que eu vou falar. Mas eu fumo ainda, mas eu bebo ainda, mas eu... Querido, não tem que se preocupar com isso. Quem faz a obra é Ele. E a pessoa, quando chega para Ele e dá a vida para Ele, automaticamente ela vai olhar para o cigarro e depois dizer, nossa, que negócio sem graça. Por quê? Ele já experimentou uma coisa que tem melhor graça. Infinita graça. Vivi o tempo todo aqui, né? Levantamento de peso. Tempo todo só bebendo. Onde está? Me dá uma cerveja, me dá uma cerveja. Aquilo virou um vício, uma escravidão, uma rotina. Aí de repente, vem para a igreja. Vem no primeiro culto, talvez ainda não pegou, mas vem no segundo, de repente, pá! Jesus entra. E quando entra, querido, dá aquela coisa no espírito, o espírito nasce, o espírito acorda e diz, opa, sou filho de Deus de novo, E aí a pessoa vai voltar para a rotina, ela fala, ai que estranho, não estou com vontade de beber, eu estou me sentindo mal com esse negócio na mão. Ou se põe na boca e diz, quer vomitar. Querido, quando Jesus entra nesse buraco, as teias de aranha vão sendo tiradas, as aranhas vão indo embora, os ratos vão vazando, as baratas dizem, aqui não é mais o nosso lugar. Os morcegos dizem, mas que acabaram com o nosso sossego, né? Estava tão gostoso nessa escuridão, nós vamos ter que sair dessa casa, porque agora entrou a luz. E vai, não é a pessoa que tira, querido, é Jesus quem faz a obra. É só Ele entrar no coração e tudo vai embora.
E a pessoa entra numa fase de descanso. Ela descansa agora. Ela não se preocupa mais. Ai, eu tenho. Não. É Deus quem faz. Amém? Mas no céu nós seremos plenamente, queridos, supridos, né? Será que vai faltar alguma coisa no céu? Será que vai faltar alguma coisa para nós lá? Se o dono daquele lugar mandou colocar ouro para a gente pisar. Ouro, querido, é a pedra mais preciosa que existe no universo. Até no céu tem. E Deus diz, olha, bota aí para os meus filhos passar. E pedras preciosas, o que nós vamos fazer? Os anjos perguntaram. Aí Deus, o Senhor falou assim, vai construindo mansões para ele de pérolas, de pedras, portas de pérolas. Eles merecem, são meus filhos, comprados pelo sangue do Senhor. Comprado pelo sangue do meu filho. Lá não falta nada, querido. Tem luz, tem água, tem o fruto da vida, tem tudo. Mas já começamos a viver e experimentar essa plenitude aqui. Já não tem faltado, nós temos sentido isso. Que nós já somos plenos aqui. Mas de verdade esse jubileu vai se cumprir lá em cima. Eu não preciso, querido, eu tenho descanso no Senhor. A plena satisfação no Senhor. Eu quando leio a palavra, eu me sinto satisfeito com ela. Eu não preciso ler mais outra coisa. Eu leio a palavra, estou satisfeito. Amém? Preste atenção, querido. Nós estamos vivendo essa última geração. Eu não sei se haverá a próxima geração. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acredito que eu não morro sem ver a volta de Jesus. Eu acredito. Olha que eu sou novo, ainda tem chão aqui, né, para rodar. Tem mais uns 40 anos, não dá? O que você acha, Kiko? Não? Kiko não cooperou comigo. 48 mais 40, não, nossa, não dá, né? 88, não sei se eu chego. De repente dá, né? Quem tem genética assim, é o pai da luta lá. Olha lá. Quem tem genética assim, normalmente de família, já tem uma probabilidade de viver mais, tá? Mas vamos lá, se eu pudesse viver mais... Eu não acredito que passa mais 40 anos na Terra, pode ser que eu esteja errado e Jesus não volte, porque as coisas agora, não é que nem antes, que demorava 10 anos para acontecer alguma coisa, que você ficasse assustado, mini saia, tinha um gay lá na minha escola. Não, as coisas hoje é assim, rápido. Às vezes de meses acontecem coisas muito rápidas. Vai olhando para a Europa lá, a transformação rápida está acontecendo. Entrou lá os refugiados islâmicos, já está começando a arrebentar tudo lá. É muito rápido as coisas agora. Aprova uma lei, daqui a pouco, pá! As coisas estão acontecendo muito rápido e eu não consigo ver 40 anos. Se nós fôssemos multiplicar isso por 365, você vai ver quantos dias dá. Eu não consigo ver 40 anos e Jesus não voltar e o mundo ainda está de pé. Porque se ele não voltar antes, eles vão acabar. Eu nem sei se o mundo aguenta chegar até lá, né? Já falam que 40, 50 anos, disseram os estudos muito tempo atrás que o estado de São Paulo ia virar um deserto, não ia ter mais água, eu não sei. Então Jesus tem que vir para restaurar tudo. Então eu acredito, querido, que nós somos a última geração. Pode ser que eu esteja enganado, mas tudo indica que é a última. O Billy Graham, que está vivo ainda, mas está bem velhinho, se eu não me engano, ele está com 96 anos. É um grande evangelista, um homem que ganha muitas almas para Jesus. Ele é norte-americano. E se eu estava lendo alguma coisa lá, se não me falha a memória, ele diz que ainda ele vai ver a volta de Jesus. E ele já está com 96, não sei. Só estou comentando o que eu li lá. Jesus está muito perto de voltar. Então, querido, pensa nisso. Pensa no céu. Anda com o pé na terra e coração no céu. Sabe? Seus pensamentos nos caminhos altos do Senhor, lá em cima. Andando nas veredas dele lá em cima. E esperando a conclusão desse jubileu de uma vez por toda. Onde verdadeiramente seremos livres da presença do pecado. Onde teremos um descanso de verdade eterno. E onde verdadeiramente seremos plenamente satisfeitos nele. Porque, eu quero ler esse texto de novo. Paulo, quando escreveu essa carta aqui, aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, ele
ele escreveu para consolar aquele povo e serve de consolo para nós hoje. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Eu não sei não, querido, eu acho que a gente ouve a trombeta, viu? Nós não somos filhos do Senhor, não somos selados por Ele. O mundo não vai ouvir, nós vamos ouvir desaparecer em piscar de olhos, como diz lá Paulo em Romanos. Romanos não, 1 Coríntios 15, né? Piscar de olhos. Eu acredito até que a gente vai ouvir. Pá, pá, pum, já foi, já era. Entendeu? Então vai ser dada essa ordem aí, a trombeta vai tocar e descerás dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que já morreram em Cristo vêm em espírito com o Senhor nos ares, e o corpo sai do túmulo, sai da cinza, se foi queimado, não sei para onde ele está o corpo, que virou o corpo dele, mas vai ser ressuscitado e encontrar com os espíritos nos ares. Depois nós, os vivos, e eu acredito, como nós somos a última geração, isso realmente é verdade. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, raptados, juntamente com eles, entre as nuvens. Oh, coisa maravilhosa! Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos por algum tempo, para sempre com o Senhor. Oh, palavra maravilhosa. Para sempre, forever, com o Senhor. Oh, que maravilha. Só que, querido, eu quero pôr mais um texto. Todo mundo quer estar no céu, mas olha lá. Salmo 24:3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai subir no céu? Quem vai estar na presença do Senhor? Quem há de permanecer? Porque nós vamos permanecer para sempre no seu santo lugar. Então presta atenção no versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, querido. Se um dia tiver a oportunidade, eu quero pregar desse texto de uma maneira bem mais ampla. Você percebeu o que quer dizer limpo de mãos? Não é dizer assim, ai, eu tenho que lavar a mão o tempo todo. Por que você lava a mão o tempo todo? Não, porque na Bíblia diz que eu tenho que ter a mão limpa. E tem gente hoje que confunde as coisas, né? Tem gente, você sabe, que não toma banho nu, porque a Bíblia diz que se o Senhor vier encontrar nu, não leva. Mas olha a confusão que faz. E isso está na Bíblia, né? Que ele vem como ladrão, tal. Tome cuidado para que não te encontre nu. Aí a pessoa não se despe, os casais, né, não tiram a roupa, não sei como fazem lá. Aonde vai a coisa? E você acha que não tem gente que talvez fica... Os judeus tinham esse costume, Jesus deu bronca nele. Ai, não, tem que lavar o copo, tem que olhar se está limpo por fora, limpo por dentro, não sei o quê. Jesus falou, seus cabeçudos, não é o que entra o problema é que está saindo de vocês. Mãos limpas, fala do quê, querido? Mão fala de trabalho, mão fala daquilo que eu faço. Ó, eu tenho que ser limpo naquilo que eu faço, por fora. Qual tem sido as minhas ações, as minhas reações? Que palavras tenho falado? Como tenho reagido diante das pessoas, diante do mundo, diante do pecado? Então, mãos, trabalho. O que eu faço do lado de fora? E aí vamos para o lado de dentro. E puro de coração. O que eu tenho feito do lado de dentro da minha vida? Porque o lado de fora todo mundo vê, mas do lado de dentro, o que os crentes mais pecam é do lado de fora ou do lado de dentro? De dentro. Crente é do lado de dentro. Você vê, o cara tá lá, né, bonitão, ternão, paz do Senhor, e às vezes é um picareta de um adúltero. Eu estou falando isso porque eu lembrei de uma história que o pastor Jonas contou, que disse que tinha um cara, ele era desse jeito que eu fiz aqui, ele até imitou, ele chegava na igreja, era um pastor mala, chegava, não olhava para ninguém, todo mundo olhava e tinha ele como, nossa. Aí, querido, mandaram ele para a Colômbia lá, para trabalhar lá. Quando mandaram ele para a Colômbia, veio uma senhorinha moça dizendo, olha, nós tínhamos um caso. Secretária dele, não sei o que era lá. O cara tendo um caso, adulterando, e se entrava na igreja por fora, bela viola, né? Ô crentão, esse é o pastor, olha aqui. Cara... Querido, tem que ser por fora e por dentro, viu? Por dentro e por fora. Claro que por fora nós temos que ter um testemunho, sim. Temos que andar vestido como filhos de Deus. Ter gestos de filho de Deus. Mas se não tiver por dentro, fica.
Isso tem de monte. Isso tem de monte. Ó, mãos limpas. Eu tenho que ser santo por fora. Coração puro, eu tenho que ser santo por dentro. Amém? O crente, ele não peca. O problema do crente é que com as mãos sujas não vai ter tanto problema. O problema é o que está por dentro. É o que pensa, é o que maquina, é os desejos. Ai, porque não morre? Às vezes não fala com a boca. Chega lá com o patrão e quer que o patrão morra. Tem uma raiva do patrão. Ô, patrão, Deus abençoe a vida do Senhor, ele vira a costa. Ô, praga, porque não morre esse negócio. E você pensa que não tem? O que mais tem hoje, isso está virando moda, é crente feiticeiro. O cara sobe no monte para orar para o outro se desgraçar. Envia câncer, deixa na miséria, arrebenta tudo. E que tem de gente fazendo isso e acha que está certo. Só que essas pessoas não conhecem Bíblia. Paulo diz assim: abençoai os vossos inimigos. Jesus diz: abençoai os vossos inimigos. E Paulo vai falar: ó, se você abençoar o teu inimigo, e até quando ele estiver passando fome, você levar comida para ele, você vai juntar brasas vivas na cabeça dele. Vai queimar a consciência dele e vai dizer: ô, eu odeio o cara e é ele que vem me socorrer. Que é isso? Vai começar a queimar. Queima a consciência. Tem tanto crente feiticeiro, desejando morte para as pessoas. Pastores feiticeiros também tem de monte. Então, eu acredito que nós queremos subir para o céu, queremos ter esse jubileu pleno na nossa vida lá. Mãos limpas, querido, coração puro. Guarda-te como noiva de Cristo. Evita de ficar tendo casos escondidos com o diabo. Esse negócio de pecar por dentro é ter casos escondidos com o diabo. Você pensa que Jesus não sabe? Aqui na terra talvez as pessoas não sabem que o outro está traindo não, mas Jesus só está de olho, né? Estou vendo, estou de olho. Aí você dá um... Jesus está ali, está do lado, dizendo assim: ai, cabeçudo. Então, querido, mãos limpas, coração puro, amém? Com certeza. Esse ano do jubileu já foi anunciado, viu? Nós não estamos esperando ele. Jesus já leu lá e diz: ó, o ano aceitável do Senhor eu já apregoei. Então vamos viver ele aqui, né? Com descanso, com liberdade, satisfação. Mas de verdade, de fato, né? É lá no céu onde estaremos para sempre com o Senhor. Daqui a pouco Jesus está aí. Viu? Nós estamos numa ferroviária, né? Como é que fala? Numa estação, só esperando o trem parar. Eu já posso dizer para você que o trem já fez a curva lá. Já vem vindo, já vem chegando. Querido, não... Só se a pessoa está em coma. Mas se a pessoa não estiver em coma, não tem como não ver a volta de Cristo. É só você ler jornal, se der para ler, né? É só assistir televisão no noticiário, que é só... Você vai só vendo o que está acontecendo. Não tem como Jesus está anunciando. Ele mesmo disse, né? Preste atenção, guerras, rumores de guerra, terremoto, desgraça, peste. Quando vocês olharem esses sinais, fica prestando atenção que eu estou voltando. Sinais no céu. Nós tivemos um ano passado, que foi, que teve a lua vermelha, não foi, né? Que anuncia também a volta de Cristo. Então, sinais, está tudo aí para a gente ver. É como se o mundo estivesse pregando para nós. As próprias desgraças dizendo: gente, clame pela misericórdia, pela graça do Senhor. Clame para que vocês continuem santos, porque Ele está voltando. As secas, os terremotos, os tufões, as tempestades, tudo está dizendo: Jesus está voltando. A natureza prega para nós, queridos. Você pensa que não prega? Está pregando. Até as pestes, até o Zika está pregando. Todo mundo está pregando para a gente. Jesus está voltando. Ele diz pestes. Então nós vivemos os últimos dias. Vamos prestar atenção. Amém? Os desligados vão ficar, querido. Noé pregou. 120 anos, todo mundo casando, dando-se em casamento, dizendo: oh, coitado do Noé, tem problema na cabeça.
Até que o dia do dilúvio veio, aí já era tarde. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias. E é o que está acontecendo. Casando, dando-se em casamento. E fala também como foi nos dias de Ló. Por que dia de Ló? Ló morava em Sodoma e Gomorra. O que tinha em Sodoma e Gomorra de monte? Né? Homem com homem, mulher com mulher. Estava uma benção. Como foi no dia de Ló. Estava todo mundo lá. Até que Deus mandou o quê? Do seu fogo, arrebentou com tudo. Então, isso não está acontecendo. Agora, nós não estamos no dia de Ló, sim ou não? Tá, dia de Ló. Eu fico preocupado, querido, com os adolescentes hoje. Porque todos eles, você olha pelas ruas, a maioria anda tudo meio, né? Esquisito. É uma, como é que eu posso dizer? É uma legião do inferno que saiu pela terra a trazer essas vontades. Eles vêm mesmo com os propósitos deles. Quando encosta, querido, acontecem essas coisas. Porque o homem tem se distanciado de Deus. Vamos nos colocar em pé.